Bem, vamos lá dar início ao evento. Deixa eu me organizar. Aqui. Bom dia, em nome do IFAO Campus Coruripe do NEAB, quero dar as boas-vindas a todos e agradecer aos convidados por terem aceitado participar do nosso evento Ser Esta Terra, ó Cara Coruripe. Eu sou o monitor Helder Rocha e estou aqui para assessorar essa atividade. Iremos passar um link com a lista de presença ao longo da atividade. Pegue o seu número da inscrição do evento, que será importante para a lista e para o certificado. Atenção, o número da compra não é o número da inscrição, ok? O nome dessa oficina é Saberes Indígenas em Alagoas, Escutar para Aprender. E os nossos convidados são Ângela Maria Araújo Leite, Eruanã Cariri Chocó e Marcelo Tingui. Vou deixar todos os convidados se apresentarem e me corrijam caso eu tenha pronunciado os nomes de maneira incorreta. Obrigado pela atenção. Obrigada, Helder. Bom dia, meninos e meninas, né? Já que eu sou a mais velha a mais velha que tem mais tempo, né, de vida aqui. Então, bom dia, sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a professora Ângela Leite, sou professora da Universidade Estadual de Alagoas, sou doutoranda da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e aprendo com os povos indígenas em Alagoas, que eu chamo essa aprendizagem de ninho de saberes. Eu estava vendo a abertura, né, do evento e algumas falas, e também peço desculpas ao Eruanã e ao Marcelo, porque eu, enquanto não indígena, muitas vezes ainda faço coisas que não deveria fazer, porque o nosso pensamento é colonial, né, o nosso pensamento não indígena. Então, muitas vezes, a nossa forma de ver os povos indígenas, ou de falar sobre os povos indígenas, carrega essa coisa da história, né, do colonizador invasor, né, essa ideia que a gente tem, né, dos povos indígenas, e que muitas vezes a gente pergunta, mas no Nordeste tem índio, mas em Alagoas tem índio? Como assim? Eu nunca ouvi falar. Porque a escola nossa, ela não ensina, né? Vai lá no dia de abril e aí bota a música da Xuxa, né? Faz e aí o índio que mora na oca, né? O índio que pesca, que caça, que anda nu, e aí a gente vai crescendo com essa ideia colonial, né? Do índio lá do período da invasão do nosso país. Então, a gente está aqui exatamente para escutá-los, né, o Eruanã e o Marcelo, para que eles possam falar dos seus povos, quando a gente estava conversando aqui no início, né, cada povo é uma realidade diferente, né, vocês escutaram agora há pouco, né, quem estava na abertura, vocês escutaram uma experiência de um povo lá de Minas Gerais, se você escutar de um povo do Rio Grande do Sul, do povo do Norte, ou até mesmo aqui em Alagoas, né, os Vassu, que estão lá na região da Mata, o Jeripancó, lá no Sertão, o Tingui, né, aqui pertinho aqui de Arapiraca, vocês estão, acho que a maioria está em Coruripe, né, o Eru, que está lá, né, nos braços lá do velho Chico. Então, cada povo é uma realidade, então a gente precisa escutá-los para que a gente possa compreender essas diferenças, para que a gente possa aprender, né? Por isso que a nossa manhã, né, a temática da nossa manhã é escutar para aprender. E para que a gente possa escutar, a gente precisa desconstruir muita coisa que está na nossa cabeça, né? Então, vou passar a fala para os meninos, e aí para também aprender, né? Então, com vocês. Marcelo, se quiser, pode começar. Tá, beleza, meu parente, obrigado. Bom, eu sou Marcelo Tingui, aqui da comunidade Tingui Botó, né, situado aqui em Feira Grande, Campo Grande. Nosso povo está aqui nessas terras aqui há cerca de 135 anos, né, que nós somos descendentes dos Cariris,
né? E a gente tem a nossa cultura e estamos aqui nos trabalhos, né? Sobre a questão do processo de desvalorização dos povos indígenas no Brasil, do processo de desvalorização dos povos indígenas no planeta, em continentes que existe indígena, né? Porque o termo, a nomenclatura, o rótulo índio, né, é dado pela uma questão do branco, né, tal, do indígena que ia para a Índia, mas que, na verdade, se você for estudar a história, eu também sou pesquisador indígena, sou cineasta, né, a ideia do índio que Colombo ia para a Índia, de repente Cabral, tal, isso tudo é uma mentira, já tem uma história por trás do Brasil, que ele já sabia onde estava o continente americano e tal. Então, o termo índio, para a gente, é um termo, de certa forma, às vezes pejorativo, né? Porque os povos tradicionais, né? Os povos tradicionais, o povo Tingui-Botó, o povo Cariri-Chocó, o povo Funiô. Então, cada povo tem o seu nome, tem sua especificidade cultural, social e de religiosidade, né? Com mais influência que no início da catequização aqui no Brasil, que as pessoas falam em colonização, mas no Brasil, nos 300 primeiros anos, não existiu colonização, houve uma matança, né? Porque colonizar é quando você vai para aquele ambiente que você mora, que você troca línguas, costumes, cultura, e aí houve uma colonização. Mas nos 200, 300 primeiros anos no Brasil foi matança, né? E daí existe uma história que ela não é contada nos livros, na cartilha, e nem na universidade, porque a universidade ela falha muito. Eu passei um período na universidade, né, no Instituto IFAL, eu estou cursando também agora outra universidade também, e vejo que existe uma falha muito grande, né, no próprio Estado, na própria academia, na questão do conhecimento do que realmente é o indígena no Brasil, né, os direitos que são negados, né, e a história que é mal contada. Porque se realmente quisermos fazer uma busca profunda por a história do Brasil, o Brasil é uma invenção. Né? O próprio nome, o Brasil é uma invenção. Né? Vários nomes se foram dados. Chegou-se aqui uma família corrida de Portugal, né? Uma família corrupta, corrida de Portugal, e aqui chegaram, se atracaram aqui. Essa ideia que chegou várias caravelas nas costas brasileiras. Na verdade, chegou aqui um exército de esfarrapados, pessoas doentes, moribundas, e os povos indígenas, os povos daquele tempo, nossos antepassados ajudaram na parte da medicina, na parte da... Porque o pessoal não sabia nem pegar um caju, não sabia nem que um caju era comestível, né? E aí, a parte da medicina, a parte da gastronomia, de o que comer, o que não comer, isso foi ensinado pelos povos indígenas. Quando eles chegaram aqui, esse povo doente, né, flagelado, houve um toré, uma dança sagrada, os indígenas lá que estavam naquela costa, principalmente os indígenas da costa, né? Que somos nós aqui, que estamos lá, que somos a primeira fronteira, foi recebido esse povo com toré, com dança, com alimento, né? E daí existiu toda essa questão. Então, assim, com tudo isso, a história é mal contada, né? Não existiu um descobrimento. As pessoas não sabem que no Brasil, a gente quando fala em holocausto, quando a gente fala em muita morte em massa, né? A gente faz uma menção para a Segunda Guerra Mundial, na Polônia, com os campos de concentração nazistas, né? Com Adolf Hitler e o partido nazista e comunista e tal. Mas aqui no Brasil, esse território brasileiro, ele foi um dos lugares do planeta que existiu maiores holocaustos do mundo, né? Porque éramos cerca de 5 a 8 milhões de indígenas nesse território lindo e maravilhoso, nessa terra dos papagaios, ou que eu prefiro chamar de terra de Pindorama. Os indígenas aqui do sul, da América do Sul, com fronteira com os indígenas da América do Norte e tal, o pessoal daqui dos Andes, existia uma coisa muito linda. E daí aqui só no Brasil, nessa estimativa, né? Hoje, vamos fazer uma conta assim rápida, em matemática. Digamos que 5 milhões é o que a cartilha fala.
Hoje existe cerca de 1 milhão de indígenas, cerca, 900, os últimos censos dão em torno de 900 mil e alguma coisa, mas não chega a 1 milhão de indígenas no Brasil. Então, se a gente for subtrair de 5 menos 1, fica 4 milhões de indígenas no Brasil. Então, isso é triste. Não dá para me fazer uma fala, não dá para me chegar, eu também sou escritor, eu escrevo também, não dá para me passar em branco, como a maioria da população brasileira passa em branco essa história. Na minha fala, não tenho como não falar isso. Então, em todo esse processo de extermínio físico, se caminha, hoje somos cerca de 305 etnias, povos no Brasil, né, com mais de 274, que eles falam 274 línguas faladas, mas são mais de 274. Isso no sentido geral, né? Então, assim, cada povo tem a sua especificidade. Biologicamente, nós somos todos iguais, né? Não existe um estudo que comprove, né, o que as bancadas, né, e os governos que entram, não é só esse governo Bolsonaro, não. Vários governos que entram realmente não dão valor e não traz aos nossos direitos que está cravado na Constituição de 88, na Carta Magna. Direitos da Constituições, que está lá na OIT, nossos. Então, são vários governos que entram, né? E não dão esse valor, não reconhece aquilo que está na Constituição. Então, assim, massacrados, mortos, relatos. As primeiras manifestações escritas no Brasil foram as cartas, né, enviadas pelos jesuítas, que mandavam para o rei de Portugal e tal. E muitas dessas cartas, tem muita história que fala, tipo, uma das cartas que foi mandada para o rei de Portugal foi no Tupinambá, Ilhéus, na Bahia, que tem um relato que fala que foram mortos 9 mil indígenas. Não ficou um velho, criança ou gestante. Então foram mortos, falam que foram 3 quilômetros de praia. Nesse dia a praia ficou vermelha de sangue. Então tocaram fogo, mataram todo mundo. Isso não pode ser esquecido. Aí hoje, com tudo isso, existe uma política de cercamento, que eu intitulo como política de cercamento, que tenta nos matar hoje institucionalmente. Como institucionalmente? Eu e meu parente Eru não ter voto dentro de uma universidade, porque para o indígena entrar na universidade é muito difícil. A sociedade tenta nos matar no sentido figurado, né? E também no sentido físico, que ainda mata índio hoje com rifle, né? É o que mais a gente vê. A sociedade nega as suas raízes. O pessoal dá mais valor à Disney do que os seus próprios indígenas aqui no Brasil, né? Então, assim, fazendo uma análise toda da história de 1400 para cá, ainda tem a questão dos escravos, né? Que as pessoas falam que os povos de matriz africana sofreram com a escravidão. Mas antes dos escravos chegarem aqui no Brasil, fomos escravizados nos plantios de cana. Não deu muito certo porque os povos indígenas são um povo muito guerreiro, né? E daí, quando os senhores de engenho vacilavam, nossos parentes tocavam fogo nos engenhos, né? E acabavam com tudo. Acontece muito isso. Então, trazendo para a temática da nossa aula aqui, né? Então, com tudo isso, o Brasil nega as suas raízes. Então, como eu falei, dentro dessas grandes povos indígenas, que com falas diferentes, entendeu? Com línguas diferentes, com costumes diferentes, com especificidades diferentes. Então, assim, não existe generalizar os índios. Os índios. Não é os índios. São povos. Eu mesmo não gosto quando me chama de índio. Índio é quem mora na Índia, né? O indiano, sei lá. Sou povo de Guibotó. Então, há uma política hoje no Brasil muito forte e há um sentimento latente, estereotipado do indígena. Além de você ser indígena, depois que mataram os seus velhos, estupraram suas mães e mataram os seus filhos lá atrás, depois desse contato, dessa mesclagem com o índio, com o negro, com o francês e tal, hoje, para você ser índio, você tem que estar na sua oca, pelado, pintado, esperando o cara chegar lá com a câmera ali filmando.
Bom, se hoje eu estou com esse colocar hoje aqui na cabeça, porque eu quis colocar. Porque eu me sinto bem. Se eu tirar ele, eu vou deixar de ser índio. Então, as políticas que são impregnadas de fenótipo, né? Aí eu vou trazer um pouco para o nosso estado alagoano, da história do nosso estado alagoano. Há 3 meses atrás, eu tive uma reunião com a secretária de Cultura aqui do estado de Alagoas, e ela falou para mim que era a primeira vez que ela começava com um índio em Alagoas. Né? Então, assim, as pessoas acham que no Alagoas não existe índio, né? Porque as pessoas têm essa ideia que o índio é aquele de cabelo de oca, né? Ele tem que estar com a tanguinha ou tá nu, pelado, né? As pessoas me perguntaram uma vez se eu tomava banho nu. Eu fiquei me perguntando, mas quem é que toma banho com roupa hoje em dia? Enfim, vamos lá. Então, assim, esse preconceito latindo que tem dentro de si, de quando você olhar para um índio, é índio, é negro, isso é uma coisa impregnada que a sociedade impregna, porque, assim, a questão de gênero, a questão de raça, ela é uma questão que abrange muito, né? E eu acredito que isso só mudará quando cada uma das pessoas, cada um de nós, tenhamos um, um processo mental e intelectual diferenciado. Porque, assim, o índio, essa ideia de índio integrado, o índio desaldeado, o índio branco, o índio negro, o fenótipo ele não vai dizer quem é você, entendeu? Quem é índio? O índio é aquele que pertence a um povo, né? Que seja filho de índio com branco ou de índio com não índio, não me refiro ao branco, é o não índio, e que a sua comunidade aponta as suas lideranças que ele é um indígena. Porque se eu sair, como eu sair para a cidade e voltar, eu não vou deixar de ser índio. Então, assim, várias perguntas se surgem, várias questões se surgem. Né? No nosso Alagoas, hoje, aqui em Alagoas, nós temos hoje temos 13 grandes nações, etnias, temos mais de 20 comunidades indígenas, né? Só aqui em Alagoas, e é mais ou menos isso. Eu passo a palavra e vocês fiquem à vontade para fazer as perguntas. Né? Isso aqui é uma roda de conversa. Eu vou entender as perguntas que não vão ser pejorativas, porque aqui é para desmistificar e acabar com esse estereótipo realmente, e daí passo a palavra. Edu? Sim, bom dia a todos. Eu sou Eruanã Cariri Chocó, aqui do povo Cariri Chocó, que fica no município de Porto Real do Colégio, nas margens do rio Opara, como a professora falou. Hoje já estamos aproximando em 4.000 indígenas, né? Estamos chegando perto. E como meu parente falou, né, nós aqui de Alagoas e do Nordeste, né, fomos os primeiros, né, a serem descobertos. E já começou daí essa grande luta, né, para continuar nossa tradição. Né? Como é que a gente iria resistir a essa miscigenação? Resistimos através dos nossos rituais, né, que como no livro não fala isso, né, mas nossos antepassados passou para nós, essa história viva, né, que eles iam para a mata, né, falando para os jesuítas que iriam caçar, né, sendo que mentindo, né, era para continuar com o ritual, para aqueles jovens que vinham chegando, saber praticar, né, e saber a nossa religiosidade, né. E através disso, até hoje, nós estamos aqui. Cariri Chocó, Tinguibotó, Carapotó, Plaquiô, Jeripancó, Uiupancá, Calancó, Caruazu, Aconã, né? E alguns povos que eu não posso ter lembrado aqui de Alagoas. E também do Nordeste, Funiô também teve que usar essa prática, né? A maioria dos povos do Nordeste. Lá no Norte a gente vê muito eles fazendo isso, né? Nas filmagens, mostrando os rituais, como é, porque ainda não tem essa mentalidade nossa, a gente diz isso, né? Aí eles falam que a gente deveria ser igualzinho do Norte, né? Aí a gente pergunta como? Lá eles têm a mata
praticamente virgem. Não mais virgem porque está acontecendo muita desmatança, né? Mas a gente procura nossas maneiras de sobreviver. E a principal é o nosso ritual. Como o meu parente falou, não é porque a gente deixa de frequentar uma universidade, porque a gente usa um telefone, uma tecnologia, que a gente vai deixar de ser isso. A gente teve essa grande perda da nossa língua, né, há alguns anos atrás, aqui, mas na mata, nos nossos rituais, a gente sempre vem praticando sim, né? E hoje a gente está tentando ter mais uma vez a nossa língua, estamos buscando, né, a nossa língua materna, que é que vem do Tupi-Guarani, que vem do Macro-G, do Quipeá, né, que era uma língua falada aqui no Nordeste, mas que se dividia em várias línguas. E a gente está nessa luta e iremos sempre continuar assim, né, dando continuidade à nossa tradição, buscando nossos direitos, né, com os conhecimentos que a gente está adquirindo, como meu parente Tingui falou, ele tem mais um pouco de conhecimento do que eu nessas partes, né? Vai grandes viagens, né, encontros com secretários, governantes, e eu sou um dos mestres de canto aqui, do Bueri, da minha comunidade, e sempre reforço isso para os meus parentes. A gente tem que usar a tecnologia, o conhecimento, né, a nosso favor. A gente vai buscando maneiras, né, civilizadas de adquirir os nossos direitos. E assim a gente vai conseguindo um lugar e ser mais, é o que eu falo, uma forma de falar, é ser mais visualizado, que eu falo, né, mais de uma forma certa, de uma forma correta, de uma forma que deve ser feita. Bem, acho que é Tâmara, não é? Se eu pronunciar errado, você me corrige, Tâmara. Tâmara Vitória, ela disse que a família dela parte é indígena, bisavó, bisavô, e que dificilmente alguém acredita, né, por conta desses estereótipos que são criados, né, de que devem andar sem roupa. E vou falar, mas aí se eu falar errado, os meninos me corrigem, né? Porque eu estou falando como uma não indígena, como a cabeça seca, né? E aí, assim, essa questão, Tâmara, ela é muito assim, você tem na sua família essa divisão. Então, quem que é índio, né? Quem que é indígena, que é o termo que vai dar o significado de originário, e não o apelido, né? Quem que é indígena? É quem tem essa pertença, né? Então, assim, na sua família, quem é que se sente, quem é que tem a pertença, quem é que tem a proximidade com a comunidade, como o Marcelo colocou, né? Então, essa questão de que acho que eu acho que foi, não lembro se foi o Eru que falou, não foi o Eru, acho que foi o Pataca, que ele é do Aconã, que ele disse assim, a população brasileira, 90% tem o sangue indígena, né? Mas quem é? É como o Marcelo disse, é quem tem a pertença, né? E não quem tem os estereótipos, quem tem uma característica, tem que ter uma determinada cor, tem que ter um determinado cabelo, tem que fazer determinadas coisas. Não, né? Quem pertence a um povo, né? Quem tem esse sentimento de pertença, não sou eu ou qualquer outra pessoa que não seja indígena que vai olhar para um e dizer, não, você não é indígena porque você não parece, né? Então, o que é parecer? Eu vou pedir ao Helder para colocar o mapa lá, Helder, por favor. Tomás diz, nós brancos, não indígenas, escolhemos nomes por acharmos bonitos, enquanto filmes e séries mostram indígenas sempre escolhendo nomes por significado. Isso realmente acontece sempre? Qual o significado dos seus nomes? Marcelo e Eruanã, com vocês. Bom, como a gente falou aqui, cada comunidade tem a sua especificidade. Então, isso na questão cultural, na questão social, né? Então, eu posso responder para o meu povo.
A questão dos nomes indígenas, ele vai de acordo muito com a especificidade, ou seja, ele é dado de acordo com o que você representa, né? Eu me chamo Iaporé, né? Meu pai fala que meu nome foi dado por conta de desde pequeno, menino sábio, menino guerreiro, então vai muito por a questão da personalidade e o papel daquela pessoa na comunidade, entendeu? Isso, aqui, né, por exemplo, o nome da minha comunidade, Cariri-Chocó, vem de acordo com a região, né? Como fala, Chocó é pássaro, né? E Cariri é a força. Então, o nome da minha comunidade se chama A Força do Pássaro. E o meu Eruanã, para nós, né, que com muita luta, né, conseguimos que fosse registrado no cartório aqui da cidade os nomes indígenas. Né? Eruanã, no caso, quer dizer a última estrela do amanhã, que vocês chamam de estrela d'alva, né? Assim. Mas para nós é a última estrela do amanhã. É aquela que brilha junto com as outras e no final do dia, no começo do dia, no final da noite, ela ainda está lá brilhando. Aí chama de Eruanã. Meu pai colocou. E eu, como sou o segundo filho dos 5, o meu irmão mais velho não teve, né, essa vitória, eu falo. Né? O nome dele é registrado ainda no português, né? Mas ele tem nosso nome aqui, indígena, como o meu parente Marcelo, creio que tenha sido assim também. Todos nós temos nosso nome indígena. Só que quando chegava no cartório, eles não queriam registrar. Né? Mas antes eles davam o nome, eles optavam. E nossos antepassados falavam, não, pode ser, vou colocar José, vou colocar João em você, aí parente, mas não, tá bom. Mas sabendo que aqui tinha o nosso nome indígena. Eu acho que de 92, né, de 93 para cá, que eu sou de 94, foi que conseguiu essa vitória, né? Só que já estava bastante colonizado, né? E muitos ainda optam pelo nome em português. A maioria, né, já tem nome em português aqui no Nordeste, mas já estamos conseguindo esses nomes indígenas no registro. Por exemplo, o meu irmão, o Airan, a gente já conseguiu esses nomes registrados. Os meus filhos, né, também. E cada nome tem seu significado, sim, né, de acordo com cada região, com cada cultura, cada povo. É isso, Tomás, como eles falaram, era proibido, inclusive, os cartórios não aceitavam que os pais colocassem os nomes indígenas. Então, por isso que você vê que tem muito indígena que tem um nome não indígena, né? Que tem um nome em português, como o Eru falou. Então, assim, era proibido. Então, é muito recente o fato de constitucional, né, do direito dos povos indígenas de ter seu nome originário, né? Então é bem recente. Vocês estão vendo aí um mapa de Alagoas, onde nós temos aí os povos indígenas. Se vocês observarem, na região do litoral, a gente praticamente não tem povo indígena. Isso aconteceu exatamente pelo processo de invasão. Como o Eru falou, né, foram os primeiros povos que passaram por essa descoberta, né, essa invasão, e que tiveram que resistir. Né? Então, os povos caetés, por exemplo, foram dizimados. Né? Criou-se aquela historinha de que os caetés comeram o bispo sardinha e toda a tripulação, era muita fome, né? E aí, por conta disso, eles foram mortos. E, na verdade, havia uma lei na época, né, que era guerra justa, que não se podia matar indígena a menos que. E aí, nesse a menos que, era onde se criava essas histórias. Então, a antropofagia, que, na verdade, né, a forma como eles colocaram seria canibalismo, né, de comer. A antropofagia tem um outro significado. Então, por conta disso, se criou a história de que os povos caetés comeram o bispo sardinha e por isso eles foram mortos. E, na verdade, foi para que ocupasse a cana-de-açúcar, ocupasse todo o litoral, né? Como os caetés eram povos guerreiros e não aceitavam, né, que as terras fossem invadidas,
e eles guerreavam mesmo, então eles foram mortos por conta disso, porque não tanto os caetés quanto os potiguaras. E havia uma lei, inclusive, que começou a matar os povos, né? Por conta dessa guerra justa aí dos caetés. Então, essa junção dos povos, como no caso dos Cariri-Xocó, Chucuru-Cariri, né, que são 2 povos, essa junção ela vai se dar exatamente como uma forma de resistência, né? De fugir desse processo de extermínio. Então, vocês podem observar que em Alagoas a gente tem aí os Vassu-Cocal, na região aí de Joaquim Gomes. Nós vamos ter Tinguibotó, em Feira Grande. Em São Sebastião, vai ter o Carapotó-Plaquiô e Carapotó-Terra Nova. Lá em Porto Real do Colégio, Cariri-Xocó. Lá em Traipu, o povo Aconã. Em Iapi, o povo Coiupancá. Em Água Branca, o povo Calancó. Em Pariconha, vai ter Jiripancó, Caruazu, Catoquim. E em Delmiro Gouveia, o povo Pancararu. Então, são 13 povos, né, com várias comunidades, como disse o Marcelo. Só Chucuru-Cariri aí são mais de 9 comunidades, né? Cada comunidade com um estilo de vida próprio, com a sua liderança, né, com os seus rituais, né, com a sua forma de ver e de perceber a comunidade como forma de resistência, né? Então, são muitos povos. Então, Alagoas não... Se você pegar um mapa, que existe um mapa do estado de Alagoas, do IBGE, dos 102 municípios, se não me falha a memória, apenas 3 não têm indígena, né? Então, Alagoas é território indígena, né? Todo o estado. Helder, passa aí o próximo, por favor. E aí, como Marcelo também já falou, e o Eru também, tem algumas perguntas que costumam ser feitas, e aí eu vou trazer essas perguntas para que eles possam conversar, e se vocês quiserem fazer outras perguntas, ou falar a respeito de outras perguntas que normalmente vocês escutam, fiquem à vontade também, né? O que a gente quer é exatamente isso, conversar. Então, você é índio de verdade? Acho que isso é uma das perguntas que os meninos mais devem escutar, né? Então, o que é ser índio de verdade, né? Para que índio quer tecnologia? Mas isso a gente escuta muito, né? Índio com celular, índio na internet, Facebook, Instagram, índio fazendo canal do YouTube, índio sendo DJ, né? MC, cineasta, né? Como o Marcelo. Lá o Eru também tem uns trabalhos bonitos aí no YouTube, né? Índio é tudo igual, né? Quem é esse índio? E aí você pode observar que a palavra índio a gente usa muito nesse sentido do pejorativo, né? Quando se usa a palavra índio é pejorativo, no sentido de mostrar esse índio do período da invasão, né? Para que índio quer terra? Né? Muita terra para pouco índio. Isso é uma coisa que se fala muito, né? E índio vai para a escola e para a universidade fazer o quê? Infelizmente, nas escolas, nas universidades, existe muito preconceito em relação aos indígenas. O indígena que vai para a escola não indígena, ele sofre bastante preconceito. Se eu escutei muito dos meninos lá de Aconã, né, que tem uma escola pequena na aldeia, então a maioria dos meninos tem que ir de balsa, né, para a escola, e tanto os alunos quanto os professores têm uma visão bastante limitada e preconceituosa em relação aos alunos indígenas, né? Então, para que índio quer ir para a universidade? Para que índio quer ir para a escola? Então, o Marcelo está estudante, está aí também para falar a respeito disso, era o Anã agora, né? Meu orientando, meu pibidiano, futuro geógrafo, né? Então, assim, para que eles querem ir para a universidade? Então, vou deixar a palavra com eles agora e com vocês que queiram fazer outras perguntas
desse tipo, ou tirar dúvida a respeito do que vocês escutam, né, em relação aos povos indígenas. Mas como é que vai ser? Eu vejo 5 perguntas, né? Eu e Eru responde uma por uma, a gente responde a um ponto de vista de cada um. Acho que vocês podem fazer um balanço geral delas, né? Tá, beleza. Essa primeira pergunta, né, que fala sobre o indígena na universidade, o indígena, para que o indígena na escola, enfim. Esses tipos de perguntas aí, na verdade, são formas de preconceito mascarado, né? Eu acho que eu tenho até dó se alguém vir me perguntar esse tipo de pergunta, porque eu vejo que a pessoa não tem um intelecto muito inferior para chegar ao ponto de fazer uma pergunta dessa pejorativa a um indígena, né? Então, eu já descarto. Eu falo muito assim, que hoje o indígena do Brasil e o indígena do Nordeste, ele tem que estar armado. Todos os dias que se acorda, não armado com a bordona, com a flecha, mas com argumento, para quando pessoas ignorantes, né, querer atingir ao seu próximo, né, porque aí todos estamos numa barca só, né, essa grande barca verde, que é nosso planeta, né, porque assim, enfim, por que o indígena ir para a escola? Isso traz toda uma questão filosófica, cosmológica, antropológica, enfim. O porquê de você ir. Então, tá lhe mostrando que você não precisa ir, ou então a sociedade não precisa que você esteja lá, né? Mas isso, na verdade, é uma barreira que já foi rompida e está sendo rompida. Hoje temos indígenas médicos, professores, advogados, biólogos, enfim. Isso é uma questão, porque o estudo científico, eurocêntrico, que seja, qualquer estudo, não provou até hoje que o indígena, biologicamente falando, tem um intelecto, uma massa cefálica inferior à do branco, não indígena, desse homem que veio do Ocidente. Então, biologicamente, se alguém fazer uma pergunta dessa, ela não tem sentido, né? O que acontece muito sobre essa questão, essa invisibilidade dos conhecimentos, dos processos de construção de narrativas, de construção desse país chamado Brasil. Porque é negado o processo de construção do país, do Brasil, do nosso Estado. Começou na onde? Nos povos indígenas. É que nem Ailton Krenak falou, o pessoal não sabia pegar nem um caju, né? O pessoal não entendia nada de bioma, não sabia que estavam vindo de um bioma totalmente diferente, né? Para um país com vários biomas diferentes. Então, esse povo não sabia, né? Não sabia que nem castração queimava. Então, quem foi que ensinou a culinária? Quem foi que ensinou a medicina? De onde vem a medicina, os remédios, as drogas que foram manipuladas? De onde vem? Quem ensinou? Os pajés, os indígenas. Então, assim, é negado o processo de construção, né, do país, do Brasil. Então, é uma afronta perguntar por quê. Cara, se eu particularmente, eu ouço Mozart, Vivaldi, Bach, gosto muito de rock, adoro Pink Floyd, enfim, curto muito tecnologia, trabalho com Sony Vega Pro, adoro a Apple, cara, depende, o que eu gosto dessas questões não tem nada a ver. Agora, a minha cultura é mais forte do que tudo isso, né? Porque o indígena, o que faz ele estar vivo é a sua religiosidade, é a sua tradição, é o seu uricuri, isso que faz ele estar vivo. Então, o que os outros falam, independentemente, é uma ignorância, né? Se é índio de verdade ou índio de mentira, né? Então, não existe o índio genérico. Não existe o índio genérico, o índio que é quase índio, ou o índio, ou o pessoal fala tribo. Pessoal, nunca chame tribo, acabou. Essa ideia de tribo, ela traz uma ideia retrógrada de pessoas que ficaram no passado obsoleto. Não somos tribos indígenas, só para deixar bem claro, né? Então, assim, dentro de muitos contextos, em volta e meia a gente ouve, né, esse tipo de coisa, porque queremos tecnologia, pronto. Eu mesmo sou cineasta, sou biólogo, estou cursando sociologia.
O audiovisual, hoje, nas comunidades indígenas, é uma ferramenta de resistência. De resistência e existência. Porque aconteceu muito isso. Muitos pesquisadores foram para a academia, né? E daí foram para as comunidades indígenas extrair, né? Chama-se o extrativismo cultural, né? Que hoje isso aí caiu em terra, é galho quebrado, né? Nós não aceitamos mais, nós somos os pesquisadores, nós falamos por nós mesmos, né? Que imagina só, você estar na sua casa, sei lá, na sua família, e de repente vir um cara lá de fora e dizer assim, olha, vocês têm que, é bom isso para vocês têm que fazer isso. Então, assim, essa ideia do branco, não índio, cabeça seca, o azul, dizer o que é bom para nós, não existe mais. Então, hoje eu sou indígena, sou pesquisador, eu falo para o meu povo, né? Eu falo por mim, eu falo pela pesquisa. Então, tudo isso, a tecnologia, ela está aí para todo mundo, né? Está acessível, não dá para a gente ficar... Eu moro na casa de alvenaria e tal, mas atrás da minha casa tem uma oca, que eu passo mais tempo lá, na fogueira, conversando com meus parentes, fumando cachimbo, cantando toré. Então, a gente pode ter um iPhone e a gente pode estar todo pintado com coca na cabeça. Isso não vai fazer que eu não seja índio. Mas a ignorância das pessoas que acham isso, né? Que acha que a gente não pode, não temos conhecimentos para tal coisa. Mas é uma opinião. E essa opinião é algo que é facultativo. Quem quiser ter, ela tem. Mas para realmente uma pessoa, um estudante, um pesquisador sério, um ser enquanto humano, né? Ver que isso não existe. A questão do indígena, das pessoas falar terra, para quem índio quer tanta terra? Tá, a gente não quer terra, né? A gente quer o território. Porque se eu fosse falar sobre a cosmologia e visão dos indígenas e da minha comunidade sobre o território, daria 1 hora de aula aqui. Isso não vou me aprofundar muito. Mas para a gente, o território, ele vai além da terra marcada, né? Da terra cercada ou do gado no pasto. A gente tem um pertencimento com o território diferenciado do não índio, né? A gente tem a terra como mãe, a natureza como mãe, né? Então a mãe não se bate, a mãe não se xinga, né? A mãe não se mata. A gente respeita tudo que está na terra e tudo que está em volta da terra. Porque a gente sabe que existe um dono para a natureza. Não é algo inanimado, não é algo obsoleto. Então eu sempre falo assim, se nós, povos indígenas, se eu, Marcelo Tingui, da comunidade Timbotó, não evoluiu bastante intelectualmente para sujar os meus rios de metano, engolir as serras, extraindo ouro, contaminando os mares com petróleo, jogando lixo nos corais, matando os animais, derrubando as florestas para fazer um plantio de monocultura para abastecer uma sociedade, abastecer com carne uma sociedade que não tem como abastecer, então eu permaneço retrógrado no passado. E o meu intelecto não chegou até aí, não. Porque eu sei que o rio é sagrado, se eu colocar metano lá para tirar ouro, eu vou ser contaminado, né? Futuramente meus filhos vão ser encefálicos, meus netos vão ter câncer e tal, né? Se eu derrubar as serras do mesmo jeito, se eu matar os corais e os peixes. Então a gente somos tidos como obsoleto do passado por respeitar a natureza. Por não querer cortar uma árvore, em vez de cortar, plantar. Por a gente ter um território pequeno, né? Um território pequeno. Somos menos de 1,4 de território brasileiro. Eu não tenho, não é de fato comprovado, mas é menos do que isso. É muita pouca terra. Então, esse pertencimento com o território é diferenciado. A gente não vai criar gado lá, derrubar, não. A gente prefere ver uma onça, aí o parente vai ver uma onça de bode, ver um TU e tal. Porque aquele território dá toda uma ressignificância para aquele povo. Ele tem toda uma história lá, onde tem animais, onde tem uma forma de plantio, uma forma que o pessoal chama de agroecologia, né? Uma forma de agricultura sagrada, uma forma de lidar, de conversar, né? E para não ser muito estendido, eu tive uma viagem
acho que foi em Minas, e aí eu encontrei uma senhorinha, ela falou assim para mim, Marcelo, eu sempre converso com as plantas, né? Ela me mostrou um monte de leguminosas e tal, aguando elas, muito bonito. E ela falou que conversava muito com as plantas, né? Ela estava com 74 anos. E aí a gente começou a falar um pouco sobre espiritismo, sobre religiosidade, porque esse mundo ele é mais espiritual do que concreto, né? E aí eu perguntei a ela se ela já ouviu as plantas, né? Porque conversar é uma coisa. Aí eu perguntei, você já ouviu as plantas? Ela parou, olhou para mim assim e falou assim, não, nunca ouvi, nunca tinha parado para ver essa importância. Então a gente conversa e a gente ouve a natureza, né? Então a ideia, para quem quer tanta terra, isso é uma política de retrocesso, de desmonte das bancadas, da bancada ruralista, das nossas queridas bancadas da bala, que está lá nos parlamentos, nossos representantes, né? Nossos dos povos indígenas não são. Então, é uma forma de dizer, quando a mídia joga lá, uma comunidade indígena invadiu uma fazenda e tirou um monte de camponeses e tal, vai entender a realidade. Vou trazer aqui para uma realidade local, para os caras de Chocó. Nós também somos caras de Chocó. Os caras de Chocó, eles lutaram na Guerra do Paraguai. Muitos caras de Chocó foram para o massacre do Paraguai, na verdade, né? Que o Brasil massacrou o Paraguai, quase dizimou a população, ainda roubou as terras, né? Aquela parte ali do Acre, ali, Rio Branco, é Paraguai. Enfim. Os indígenas, os caribenses flecheiros, foram para a Guerra do Paraguai. Isso eu conversando com o pajé, Júlio Queiroz, né? Que é avô da minha sobrinha. E aí, em relatos, eu fiz um documentário com ele. Existe um documento plausível, timbrado pela coroa portuguesa, que essas terras aqui são dos Caribenses Chocós. Lá dos Caribenses, passando por Aconã, vai topar aqui para Cadamaraba, que é próximo ao nosso território. Isso foi dado por conta da participação dos indígenas Caribenses Flecheiros na Guerra do Paraguai. Então, a coroa portuguesa, eles foram lá, tomaram, aí depois reconheceram que os indígenas estavam na guerra e ganharam as terras, e a coroa timbrou o papel e deram para os indígenas. Aí o que acontece? Os latifundiários foram lá e expulsaram os indígenas das terras e cada vez expulsando os indígenas. Então, quer dizer que a terra era nossa, o pessoal vai lá, roubou nossas terras, aí depois o governo, o parlamento, desculpa, o parlamento não, a coroa, dá a terra novamente e depois os caras vão lá e invadem. Aí quando a gente vai lá fazer a retomada, somos invasores, somos recebidos com bala de rifle, né? Então, assim, toda a minha análise de conjuntura, né? E aí falei já um pouco sobre toda essa questão, desde a tecnologia até a questão. E meu parente Eru vai contemplar. Sim, é verdade. Hoje nós somos invasores, considerados invasores, né? A mata, por exemplo, olha a situação que o nosso rio está se encontrando hoje. Eu chamo atenção para esse fator, para eu falo essa fatalidade que está acontecendo aqui, devido a essas construções. A gente vai para o rio, a gente se depara com cerca no meio do rio. É triste, né? É como se estivesse perfurando nossas veias. A gente vai para a nossa mata, por fora dela a gente se depara com destruição, desmatamento. E para nós, sem a mata, nós não sobrevivemos. Não quer dizer que a gente tem que viver da caça ainda como antigamente, da pesca. Mas a mata é nosso pulmão. E isso gera conhecimento nosso, antes de passar em qualquer canal de TV. Os pajés já passaram para nós isso, né? A terra, onde, como o meu parente falou, é nossa mãe. E merece respeito. E a gente gosta de tratar ela assim. A gente precisa, a gente nasceu para isso, né? Para conviver com a natureza. Porque a gente sabe que a gente cuidando dela, ela cuidará muito mais de nós. E no termo do índio na escola, na faculdade, na universidade, né, a gente vê muito isso mesmo.
como eu falei, a gente aqui em Porto do Colégio, na cidade aqui, passa muita mesmo discriminação, preconceito. Como eu falei um dia, né, eu estou cursando geografia pela UNEAL, eu falei para os meus colegas e professores que quando eu estudava no 9º ano, né, aqui de uma escola, eu ia de chinelo. Eu, por mais tempo que já tinha sendo civilizado meu povo aqui, mas eu não costumava calçar sapato, né? E para não ir descalço, eu ia de chinelo. Portanto, por conta até do asfalto quente, né? Que a gente tinha que ir a pé. Aí chegando lá, alguns professores falavam para eu ir de sapato. Né? Tinha que pegar emprestado com colegas da cidade que não eram todos, né? Que discriminavam a gente. Existia e existe amigos nossos, né? Acho que por conta do sangue que corre nas veias também. Né? E esses 3 colegas meus eram de cor clara, de olhos verdes, né? E sempre são um dos meus melhores amigos. A gente sempre andou junto. Eles sempre me apoiando. Né? Quem vinham, eles sempre estavam comigo. Você está aqui, estamos com você. Aí na hora no dia da independência, né, que tem esse desfile, elas vieram, as professoras e a coordenadora, eles por serem, chamavam mais atenção, né, para eles, né, por terem os olhos claros, e falaram, ó, vocês dois vão levar uma bandeira do Brasil e o outro a bandeira do Estado. Aí eles falaram, e meu colega aqui pode levar do município. E o que elas fizeram? Elas ficaram caladas, procuraram em outra sala alguém que tivesse a aparência parecida com a deles. Aquilo me doeu no peito, né? Não por eu tinha 14 anos e fiquei até sem querer ir mais voltar para aquela escola. E eu pensei, um dia a gente vai fazer a nossa escola na nossa comunidade e em nossas comunidades, para a gente fazer o contrário, né? Para a gente mostrar que a gente tem como sim conviver juntos, cada um respeitando, né, a sua cultura. E aí, essa é a maior importância de nós estar na universidade. O CLIND está nos oferecendo isso, né? De a gente saber educar, lecionar e seguindo e respeitando a cultura de cada povo. Eu chamo atenção para isso. É porque, aí fala, você usa telefone hoje, né? Tá cursando. Hoje eu estou trabalhando aqui na cidade como um ASB, né? Auxiliar de dentista. Graças a Deus consegui essa vaga por mérito, né? Estudei com muito esforço, minha mãe vendendo arroz doce para pagar esse curso, né? E surgiu essa vaga, né? Na graças de Deus, e me fui chamado. Hoje eu estou lá, né? Mas sempre lembrando aqui da minha cultura, porque preciso, né? A gente fala hoje a nossa caça mais difícil é o preço mais barato no supermercado. Eu brinco com isso até. Qual é a caça mais difícil que vocês têm? Hoje eu falo isso. Porque com pouca pesca, pouca caça e pouca mata, a gente não estava aqui mais. A gente estava extinto. Como aconteceu de vários índios sair, migrar para uma cidade e não querer voltar mais. Infelizmente aconteceu. Né? Mas hoje a gente sabe, a gente tem o conhecimento que tem como a gente. Porque se a gente não pudesse estudar, se a gente não pudesse estudar telefone, como o Edson Caiapó fala, vocês também não poderiam tomar banho e não poderiam comer peixe. Né? Mas a gente nunca criticou isso e nunca achou ruim. Mas antes a gente fica feliz de saber que vocês gostam de fazer o que a gente faz. Né? E é sempre, a gente vai sempre passando isso, né, para a juventude indígena, né, para a gente sempre buscar o nosso lugar, né, na civilização, mas mantendo a nossa tradição. Né, porque é muito difícil, é que eu falo, essa questão, né? Como está muito colonizada já, muitas mentes, eu falo colonizada de forma de não conhecimento indígena, né? Eu falo algumas. Por exemplo, eu falo das cores. Né? Aqui, para nós, o branco, ele traz a maturidade, não é a paz. Na escola eles falam que é paz. Né?
Porque antigamente nós não precisávamos de paz. Nós já éramos a paz. Nós já vivíamos tranquilo, né? O preto, ele traz a proteção do segredo. Ele não é luto para nós. E o vermelho é a força, né? Onde a gente usa, né, para nos fortalecer. É por isso que falavam, na hora de fazer guerra, eles usavam vermelho, né? Mas era para nos fortalecer. Quando ia para retomadas de terra, a gente usa o vermelho. E assim a gente vai tentando, né, descolonizar, como a professora gosta de falar, descolonizar muitas coisas que existem, né, está existindo. Por isso a importância do indígena na universidade, na escola. Obrigada, Eru. Helder, pode tirar o slide. Uma coisa importante, né, principalmente para nós não indígenas, é que uma das coisas que foi muito colocada foi essa coisa do selvagem, né? Que precisava civilizar, né? Então, por que teve essa visão, né? O Eru falou aí da questão do banho, né? A gente não poderia tomar banho se não fossem os indígenas, porque quando eles chegaram aqui, era uma coisa que não se costumava fazer muito na Europa, era tomar banho, né? Então, demorava meses para tomar um banho e tal. Então, quando eles chegaram aqui, que eles viam os indígenas tomando banho o tempo todo nos rios e tal, então disse assim, não, eles são sujos, olha, eles estão tomando banho, precisam tomar muito banho, então, se eles precisam tomar muito banho, é porque eles são sujos, né? Então, as ideias que foram sendo construídas, essa ideia de civilização, ela é uma ideia muito perversa, porque ser civilizado significa ser individualista, significa ser destruidor da natureza, né? Significa... É a mesma coisa da ideia que as pessoas têm de que quem vive na capital é chique, quem vive no interior é matuto, né? Porque é sempre essa ambiguidade, né? O que é ser matuto? Ser matuto é viver em harmonia, é viver próximo da sua comunidade, é ser solidário. Então, essas ideias que se constroem, né, nesse processo, a cidade grande, ela é uma cidade individualista, é uma cidade destruidora, é uma cidade do caos. Isso é civilização, né? O caos é a civilização. E ser matuto, e ser da terra, né? Essa é a ideia que se dá para tentar inferiorizar quem não concorda com essas selvagerias da cidade grande, com esses individualismo, egoísmo, né? Onde você vê pessoas na rua passando fome, né? Levando chuva, enfrentando milícias, enfrentando tudo que é perverso, e você virar a cara achando que aquilo é natural, né? Então, o ser humano, né? O seu outro, né? Tá ali sofrendo e você simplesmente acha aquilo normal, né? Passa tranquilamente e consegue dormir tranquilamente. Então, essas ideias de civilização, elas elas são bem, né, bem preconceituosas, vamos dizer assim, bem perversas, né? Então, a ideia, os parâmetros eurocêntricos de que só é bonito aquilo que tem olho claro, aquilo que é claro, né? Então, essas ideias que vão construindo a sociedade, essas ideias que fazem com que a gente chegue aqui e tenha esse parâmetro de que o índio é o que tem o cabelo liso, de que o índio vive na oca, de que o índio faz o urubu, né? A história do programa de índio. O programa de índio é sempre falado no sentido pejorativo. Por que o programa de índio? Porque o programa de índio é a mata, né? O programa de índio é o rio, mas o programa de índio também é tecnologia. Está aí o Marcelo, que faz trabalhos belíssimos, né? Com a tecnologia, né? Sigam ele no Instagram. Eru também tem, né? No Facebook, no Instagram, né? No YouTube, eles fazem um material belíssimo, né?
no sentido de que a gente possa compreender que esses olhares nossos são muito estreitos, né? Aqui em Alagoas, por exemplo, lá no Sul, os jesuítas foram muito fortes no processo de catequese. Aqui foram muitos capuchinhos, franciscanos, né? E aí criou-se os diretórios, onde os fazendeiros que eram os diretores, né? O que eram os diretórios? Eram áreas que os índios, no sentido de... Tá aí, ó, Instagram, @tinguifilmes, onde os indígenas eram protegidos, entre aspas, e o diretor arrendava as terras. Ele dizia que era para sustentar os índios, eles tinham que arrendar a terra dos índios. E ele arrendava para quem? Para ele mesmo. E é claro que ele não pagava, né? Mas era arrendada. Os Chucuru-Cariri vivem em luta pelo seu território, que é um território indígena, né, dos povos Chucuru-Cariri, provado já na justiça, e eles vivem em conflitos, e prefeito, vereador, deputado, foram eles que tomaram as terras dos povos indígenas, né? Então, está lá na história, basta a gente procurar documento, né? O Museu do Rio de Janeiro tem muitos desses documentos que o Marcelo falou, né, da coroa portuguesa, da coroa aqui no Brasil, no caso Dom Pedro, de registrando, inclusive com doação, registro oficial, né, do Brasil, doando as terras dos índios para os indígenas, doando a terra dos indígenas para os índios, né? Então, essas doações que foram concedidas pela coroa portuguesa, quando eles utilizavam os indígenas nas guerras, né, então colocavam os indígenas para morrer primeiro, para depois os heróis não indígenas seguirem, né? Então, isso era uma coisa muito comum, de se usar os povos indígenas e o povo negro, e como troca, dava liberdade para o negro e terra para os indígenas, mas para aqueles que sobrevivessem, né? Porque eles eram colocados, né, na frente para ir para o conflito, e depois os heróis iam lá, né? Os heróis portugueses iam lá. Se virar herói depois da luta, né? Então, todas essas ideias, né, que vão sendo construídas na nossa sociedade, faz com que a gente tenha esse olhar estreito. E mesmo os indígenas que vão para a escola não indígena, muitas vezes também acabam tendo pensamento colonizado, né? Como a gente tem na nossa escola, quando a gente pega o livro de história e começa, né? Quem descobriu o Brasil? Né? O Brasil foi descoberto, mas não tinha milhões de pessoas aqui antes. Como é que se descobre algo que se já tem gente, né? Não, mas eles não eram gente. Não, tá tudo bem, não eram gente. E quem é que foi que era que abastecia os navios? Quem era que alimentava a população que vinha, né? Os invasores que chegavam aqui, eles eram alimentados com o quê? Né? Com o milho, com a mandioca, né? Com a macaxeira, não é? A bebida, tudo, né? Tudo. Então, como o Marcelo já disse, né? Toda tecnologia, o Bruno Caingang, que ele é doutor, né, pela URGS, ele costuma dizer isso: precisaram destruir a nossa tecnologia para dizer que nós éramos selvagens. Então, né? O conhecimento a respeito da natureza, as ervas medicinais, a música, né, que já existia, o artesanato, né, tudo isso que já havia, e que foi preciso ser destruído para dizer, olha, eles não são gente, né, são selvagens. Então, se destrói, toma a sua tecnologia, né, que foi tirada para eles, e aí a gente começa a dizer que eles não são gente, que eles são selvagens e tal, e etc. E aí isso vem até hoje, Marcelo. Dentro dessa explicação sua, muito bem colocada, aí eu também entro uma questão mais, que ela é mais abrangente, que é sobre o que é o conhecimento e como o nosso conhecimento enquanto sulistas, digamos que sulistas, né? O nosso conhecimento, né? É válido com o conhecimento dos povos
que colonizou, né? Colonizou o sul, digamos, do norte para o sul, né? O quão é importante o nosso conhecimento, ou se realmente o nosso conhecimento, a nossa ciência, não é tida apenas como opinião ou como folclórica, né? Que é o que o Boaventura de Santos Souza chama de as epistemologias do sul, né? Então, ainda existe isso. Além de existir essa questão da desvalorização do conhecimento dos povos, que sejam indígenas, negros, fundos de pasto, ribeirinhos, mas também existe por trás um preconceito sobre o que é o conhecimento da academia, porque só é válido aquilo que foi dito pelo ocidental eurocêntrico, que veio lá do Ocidente, né? Então, só é ciência o que eles fazem, só é literatura o que eles dizem, o que é literatura. Então, tem muito também essa questão, né? Verdade. A Tâmara está colocando aqui uma questão. Tâmara, bom dia, Bianca. Tem uma questão que é muito importante, que é exatamente essa que o Marcelo colocou agora, que é essa visão eurocêntrica que se tem na escola, né? Então, por exemplo, acabei de falar, o que é que você tem os indígenas? Aí bota lá a primeira missa do Brasil, que é considerado o documento de surgimento do Brasil, os indígenas do lado, e aí o Brasil começa em 1500. E o Brasil não começa em 1500, o Brasil tem milhares de anos, né? Verdade. Milhares de anos com a chegada dos povos indígenas. Essa ideia, ela é uma ideia, eu chamo de uma teoria da conspiração, é uma teoria para derrubar a existência. Porque a missa no Monte Pascoal é o marco zero do Brasil, isso é galho quebrado. Basta você ir na internet e ver alguns artigos sérios, né? E você vai ver que não existe isso, que ali foi o marco zero, aquela cruz levantada sobre os indígenas no Monte Pascoal. Então, o Brasil não começa dali, né? O Brasil não foi achado. E é interessante que vocês também futuramente pesquisem a ideia também do Brasil, do descobrimento do Brasil, que é tanta farsa, é tanta história meticulosa, tantos planos mirabolantes do Ocidente, né? Que era quando Portugal estava quebrado, nas viagens marítimas, e outros países que investiam nas viagens de Portugal, mas, na verdade, já se sabia, já tinha descobrido a América antes, e a ideia é que os ventos levaram eles para cá e tal, isso é conversa. Tem muita história que a gente, enquanto ser social, temos a dignidade e o papel de estudar a nossa história. Por isso que é importante sabermos a história, né? Porque não adianta você entrar, você falar, você opinar. Como é que você vai argumentar aquilo que você não conhece? Então, assim, por trás da história há uma negação muito grande dos povos indígenas. Mas nós estamos aqui, não vamos sair daqui, permanecendo lutando, fisicamente e institucionalmente, como é agora mesmo, dia 22, vai ter o ATL, o Acampamento Terra Livre, lá em Brasília, começa no dia 22, que é contra o PL, o Projeto de Lei 490, né, que restringe as demarcações de terras no Brasil, que é contra o marco temporal, né, que eu não sei se muitos de vocês sabem o que é o marco temporal, que ele fala sobre que nós, os povos indígenas, só temos direito a uma terra. Olha só a piada. Nós, os povos indígenas, só temos direito àquela terra se a gente estiver reivindicando ou provar que tem a documentação a partir de 88. De 88 para lá. Se de 88 para cá não tiver, a gente não tem direito. Se for pegar essa linha de raciocínio, né? Quem tem que ir embora, né? Quem tem que ir embora é o povo que chegou aqui em 1400 e pouco, né? 1500, né? Então, a gente está lá, vai estar todos os indígenas do Brasil, representantes de comunidade. Em seguida, vai ter as marchas das mulheres, dia 7 de setembro, na esplanada do Ministério, né? A gente já viu o nosso chefe maior já desfilar com tanque de guerra lá, enfim. É luta, é guerra, e a gente estamos aqui. Se é guerra institucional, é guerra institucional. Se é física, mas os povos indígenas permanecem, né, lutando por seus direitos. A gente não estamos inventando a roda. Não estamos pedindo aqui algo diferente do que a gente tem direito, não, né? Então, é muito isso. Se a gente for falar sobre essa questão, ela é muito abrangente, ela é muito...
tem muitas questões, tipo, quando os alunos vinham, né, antes da pandemia, para a comunidade, conhecer a escola, professor de história entra em contato e tal, pode ir, pode fazer a visita. E aí, conhece a aldeia, conhece o pajé, o cacique, a apresentação, a gente fala sobre o descobrimento do Brasil, eles têm. Aí sempre eu falo, quem descobriu o Brasil? Aí todo mundo, Pedro Álvares Cabral. Aí todo mundo se cala. Aí a professora, gente, morre de vergonha a professora, gente, eu não disse que foram os indígenas. Tem muito isso, entendeu? Então, para desconstruir um pensamento, uma ideia heterocêntrica, uma ideia, né, estereotipada, não é fácil, né? Então, o bom combate, eu sempre falo, o bom combate está na escola, o bom combate está na universidade. É você não calar, entendeu? A questão de gênero é uma questão muito séria, entendeu? Então, é a gente, que as pessoas que estudam, que estão no meio de comunicação, não se calar, não aceitar, né? Se o cara é índio, ele é índio. Se ele é branco, se ele é gay, se ele é negro, se ele é quilombola, ele é o que é, né? Então, esse padrão que a sociedade impõe, esse padrão, ele tem que ser acabado, né? A moda é algo que não é coisa boa. Então, é mais ou menos isso. Muito bom. Deixa eu só dizer uma coisa aqui para a Tâmara. Tâmara, da mesma forma que os povos indígenas são vistos nesse sentido, né, de descoberta, né, do Brasil, os povos negros do mesmo jeito. Então, quando você vai para o livro didático, se fala do povo negro como escravo, e não como povo escravizado, né? Os reinos africanos não são estudados na escola, os grandes intelectuais negros não são estudados na escola. Então, essa ideia de uma sociedade preconceituosa, xenofóbica, racista, sexista, o pior que existe, a escola corrobora. A escola faz o aval. Os livros didáticos fazem isso. E quando a gente tenta ir no sentido contrário, nós somos subversivos, né? Nós queremos destruir a sociedade. Por quê? Porque tem que ser uma sociedade branca, patriarcal, sexista, né? O belo é o branco, o belo é o que tem o cabelo liso, o belo é o que é um intelectual com determinadas aparências, o belo é o que segue determinados... Né? Existe na escola sabe aquele arreio que se bota no animal? Que bota aqui na cabeça? Porque aí quando você... ele só pode ir olhar para onde se direciona, né? Então, mais ou menos isso que a escola e a universidade faz, né? A universidade é branca, a escola é branca, o pensamento é branco, por isso que a gente chama de pensamento colonial. E a gente precisa descolonizar o pensamento, mostrar que a nossa sociedade, ela é uma sociedade de brancos, negros, índios, né? Ela é uma sociedade asiática, a nossa sociedade, e isso não pode ser só discurso, a gente precisa conhecer. É por isso que diz, ouvir para aprender, né? A gente está dizendo. Porque quando a gente escuta os meninos, quando a gente escuta outras versões, né? E não só aquela que é a versão acadêmica, a versão do livro didático, a gente aprende, né? E eu, enquanto indígena, eu sempre digo para os meninos, eu, enquanto indígena, eu não posso falar pelos indígenas. Eu posso falar pela minha sociedade, pelo povo que eu sou, né? Então, eu sou uma não indígena. Então, se eu, enquanto não indígena, falo do indígena, eu tô cometendo um perigo muito grande, porque eu estou colocando a minha visão, né? É por isso que eu não gosto de falar sobre os povos indígenas sem eles por perto. Eu aprendi isso muito, porque eu sempre digo para eles, olha, se eu falar besteira, me corrija aí, né? Porque essa coisa da gente achar que a gente sabe tudo, porque eu sou porque eu sou professora universitária, então eu sou o poder máximo, né? Não, de jeito nenhum. Há muita ignorância na universidade. Há muito desconhecimento, né? Então, quando a gente aprende a ouvir, né? Quando a gente não precisa dar voz aos povos indígenas, porque eles têm voz.
A gente precisa dar ouvidos, escutá-los, né? A diversidade em todos os aspectos, porque o igual se torna muito chato. Verdade, Helder. O igual, a pessoa, se fosse todo mundo de uma cor só, é uma coisa tão desinteressante, né? E você olha e vê cada um de uma cor, cada um com um estilo, cada um com um cabelo, cada um gosta de rock, outro gosta de sertanejo, outro gosta de funk, outro gosta de pop, né? Então, essa diversidade precisa de uma coisa só: respeito. Só. Se a gente respeita, a gente escuta. Se a gente respeita, a gente não é preconceituoso. Se a gente respeita, a gente vive numa sociedade melhor. Eu sei que tem muita gente aqui que gostaria de falar, mas não fala, às vezes por timidez, às vezes porque acha que não vai falar algo interessante. Mas vocês precisam ter voz, né? Vocês precisam falar, porque a gente só escuta quando o outro fala, né? Então, quando a gente colocou roda de conversa, né? Claro que alguns interagiram aqui, é bem interessante, é porque quando a gente conversa, a conversa fica mais rica, né? A conversa fica mais rica. Eu sou descendente de índio e acho muito legal. Eu queria saber quais os aspectos de religião que os índios criou e vimos na atualidade atual. Aspectos de religião. Eu não sei se eu entendi, Marcelo e Eru. Eu acho que ele ou ela, não sei se era, eu acho que quis falar sobre Bianca. como se dá nas comunidades, como é mais ou menos. Qual é a religião, Bianca, que você queria saber? Não, é porque muitas vezes, muitas religiões que existem hoje, algumas foram os índios que criou, e eu queria saber se ela é permitida na nossa sociedade atual. Tá, entendi. A questão da religião em si, né? Se a gente for entrar mais nessa questão da religião, do que é a religião e do que é a religiosidade, né? Então, aí, para os povos indígenas, o que aconteceu, né? Estávamos na nossa terra com nossos cantos e danças e adoração. De repente, vem um povo de fora, porque, na verdade, na cultura indígena, nossa cultura indígena, não é que fomos enganados, mas sempre, em muitas comunidades, a gente acreditava que os deuses viriam através dos mares, em cima de grandes animais, né? E aí tal, veio os brancos, os europeus, e aí muitos indígenas tinham a curiosidade de saber como era, se esse povo... Porque era muito diferente, o povo olho azul, barbudo, né? Então, existia muito essa curiosidade e tal. O que acontece? Quando chegaram dentro de uma floresta imensa e densa, com vários biomas, encontraram cerca de, vamos chutar, 7 milhões de indígenas, com um processo de religiosidade diferente, adorando o sol, a natureza, adorando um peixe, uma onça, entendendo que o Deus vem através de um leopardo, entendendo que o Deus vem através de um arbusto, de uma árvore. E até então, a cultura ocidental bombardeia toda uma população com o ideário religioso de um Deus único, que aí é trazido através de uma cruz, né? E com isso, isso gerou um impacto muito grande, isso gerou uma matança, né? Porque a gente lembra muito das cruzadas que existiu, né? Com os templários, os cavaleiros templários, matando em nome de Deus. E a gente reconhecia, porque isso não sou eu que estou falando, são relatos, são nas minhas pesquisas, são oralidades de velhos que falavam que não entendia como existia um Deus que mandava matar para poder seguir ele, né? Que existia um Deus que mandava matar as crianças porque os pais não queriam seguir aquela religião. Então, assim, todo um processo, né, trazer uma religiosidade para um povo que já tem uma religião. Porque os indígenas,
na invasão da terra de Pindorama, no Brasil, éramos tidos como sem alma, né? Então, devíamos a nos converter ao catolicismo, né? E depois ao evangelho e muitas outras. Mas isso não aconteceu só no Brasil, isso aconteceu em várias culturas, né? Com vários povos, né? Os povos nórdicos, né? Então, assim, trouxeram uma cruz para a gente e disseram, ó, o seu Deus, ele é xamânico, o seu Deus, ele é diabólico, né? Como é que faz para chegar dentro de uma aldeia com mais de 400, 300 anos e dizer que todo um processo de adoração, que todo um processo de afirmação religiosa, de crença firme, e aí eles falaram para você que aquilo ali é diabólico, que são demônios, né, vindos do inferno e tal, e que de agora para frente tinha que se converter e adorar um Deus de cabelos castanhos, né, e barbudo, né, que é esse Deus estereotipado como Zeus, né, porque esse Jesus Cristo que foi trazido com todo o estereótipo do olho azul e cabelo cacheado, que a gente não acredita que seja estereótipo. Porque se você chegar para um negro e dizer que Jesus Cristo é daquela forma, ele vai... Isso está nos escritos da teologia, que Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo, de várias formas. Então, eu tenho certeza que para nós ele vai sumir com cocar na cabeça, todo pintado, com urucum, né, e de pé descalço. Então, para a gente, esse é o nosso Deus. Então, assim, o que acontece? Então, em todo esse processo, fomos catequizados. Não podemos adorar, não podemos cantar e nem falar a língua materna. Por que hoje os povos indígenas, poucos povos indígenas, a número de Brasil, falam a sua língua materna? Porque em muito tempo, se os jesuítas e os capuchinhos pegassem, tem relatos de índio cortando a língua, brancos cortando a língua de índio, de apanhar, porque tinha que falar o português. Então, todo esse processo, isso trouxe um impacto muito grande, né? Particularmente, eu não gosto muito da igreja, não frequento, não a religiosidade, mas a instituição, que ela foi uma das maiores causadoras, os maiores impactos na invasão, com o chão de colonização no Brasil, foi a Igreja Católica que trouxe para a gente. E a gente vê que muitos papas pedem até perdão que os povos indígenas, né? Então, todo esse processo. Hoje, muitas comunidades, com esse processo que não tinha como correr, muitas comunidades você vai encontrar comunidades com capelas, com assembleias dentro da comunidade, muitos indígenas para a igreja, muitos abandonaram os seus costumes tradicionais, mas com uma culpa imensa do Estado. O Estado não entendeu que o que aquele povo fazia era certo, né? Não existiu essa intolerância religiosa. Então, existe muito isso. Então, hoje, existem muitas mesclagens se você for para a comunidade, você vai ver uma parte na parte religiosa misturada com candomblé, misturado com... Enfim. E algumas poucas comunidades seguraram a sua parte religiosa. Mas isso não trazendo uma ideia heterocêntrica, que essas comunidades são melhores do que as outras, não. Algumas comunidades resistiram, como o meu parente Eru aí falou. Eles vão caçar no mato e levar para os seus filhos, e aí continuava os seus trabalhos religiosos. Porque se pegasse, era morto ou era queimada, porque tanto a intervenção da Igreja Católica, como a intervenção das milícias, da polícia, naquele tempo, e muito antes com os bandeirantes e franciscanos, e com o cangaço também. Né? O cangaço também teve a participação aqui no Nordeste, né? O cangaço de Vitor Ligo dos cangaceiros tiveram também esse processo também de entrar nas comunidades indígenas na parte religiosa. Respondendo a Bianca, então, Bianca, muitas comunidades cultuam o seu sagrado, chamam de Uricuri, outros chamam de outros nomes, então cada aldeia vai ter um nome, né? Então, e são fechados. Algumas comunidades são fechadas, como é o caso de Cariri-Chocó, é fechado para os indígenas. O Xingui, o povo Funiô, o povo Aconã, os Chucurus Cariri. Algumas comunidades conseguiram se resistir com mecanismos, como o Eru falou, né? Usando estratégias e mecanismos. Então, essa parte de religiosidade, ela é fechada, né? E aí vem a questão do preconceito do indígena achar que o índio é macumbeiro, de misturar candomblé com o índio e tal, e não saber.
mas eles têm essa cultura fechada. Então, assim, como ela é fechada, a gente não pode falar o que existe lá, o que a gente fazemos lá, né? Mas, de antemão, o que podemos falar é que o que cultuamos, o que adoramos, é a natureza, é a floresta, é o mar, é a cachoeira, é o rio, é a montanha, né? É o céu, é as estrelas. Então, o que é Deus, né? Quem é Deus? Não é tudo isso? A montanha, o rio e a floresta, porque tudo isso foi ele que criou? Então, assim, essas culturas são fechadas e não dá para o branco não índio querer virar índio, ir para o Uricuri, cultuar, não. Não tem. Existem alguns processos culturais que o branco pode ir na comunidade, participar de um canto, de um toré, tomar um remédio, tomar banhos, cheirar incensos, mas a parte de religiosidade só pertence àquele povo. Isso falando dos povos aqui de Alagoas. E alguns indígenas preferem usar espiritualidade, não religiosidade, para não confundir com essa ideia de religião, né? Acho que o nosso tempo aqui, né, chegou. Eu queria... Eru, eu não sei se tem como, se você podia cantar um toré para a gente encerrar. O Eru é do Bueri é professor de canto, né? Ele canta toré, ele... Dança buzo, é dança que chama, Eru? Isso. É a dança o buzo, que é uma dança sagrada. Então, eu gostaria de pedir, Eru, que você cantasse um toré, que é um canto sagrado para os povos indígenas. Vou falar um pouco sobre ele rapidinho, né? O toré, tó é som, iré é sagrado. Né? E tem, então, vários tipos de canto, que é um canto e dança, né? Onde todo mundo sincronizado, onde a gente dança, onde ele é puxado, a gente fala assim, né? Por um mestre de canto, que é o cantador do toré, como a gente fala. E os outros acompanham, respondendo uma parte do canto, né? Onde dois cantam e o restante responde. E as mulheres também cantando no agudo, né? Também cantando junto com todos nós. Natiatari Choko Andeni Natiatari Choko Anderi Marashi Yeti Sabokuya Goye Tora Yeti Sabokuya Goye Tora Hey, ha! Inatequié, obrigada. Né, que é o canto fala, né, que nós somos fortes, nós somos firmes, né, e sempre iremos cantar forte. Esse canto é isso. Deixa eu só dizer rapidamente aqui para o Wendel que sim, é preconceituoso chamar caboclo, cafuso, foram formas de se negar que existia indígena em Alagoas, no nosso caso específico, né? Então, para dizer que não havia indígena, chamava caboclo, chamava cafuso, havia tudo menos indígena. Então, é nesse sentido. Então, acho que obrigada a vocês, né? Tem outra pergunta aqui, professora. Há algum tipo de transição de brancos, assim como existe uma urbanização de indígenas? Se existe organização de brancos? Não, existe, assim como existe uma urbanização de indígenas, há algum tipo de transição de brancos? Tipo, transformar algum branco em indígena?
se transforma, é pertencimento. Acho que os meninos podem me dizer isso. É pertença, né? É isso mesmo. O que acontece hoje, muito aqui no Nordeste, né, onde está acontecendo muito casamentos, né, de índio com não indígena. Né, e aquele filho do índio com o não indígena, desde que ele frequente o ritual, né, assim, Marcelo, ele praticando os nossos costumes, os nossos rituais, ele irá, né, crescer como indígena. Mas no momento em que o não índio vem, casa com a índia e leva para a cidade, bem longe daquela cultura, e ele cresce sem saber o que é e como é, né? Ele vai ter só o sangue de indígena, pode ter a aparência de indígena, mas ele não vai ser 100% indígena. É assim que a gente fala. No caso, quando casa, acontece, né? Os mais velhos não concordam muito do casamento de índio com não indígena, né? Mas acontece isso. E é dessa forma, eu acho que eu estou respondendo um pouco a tua pergunta. Acontece um pouco dessa forma. Tomás, pode falar, Tomás. Então, nesse exemplo aí que o Eruan deu, é quando o branco se casa com a indígena e leva para a cidade. Mas e se acontecer o contrário? Do branco ser levado para a comunidade e ele adotar a cultura? Bom, aqui, e eu acho que em Tigui também, acontece muito de, né, índio trazer a branca para aqui, no caso, ou a índia trazer o branco para aqui, como vocês falam. Mas quando a gente vai para o nosso ritual, aquele que é casado com o indígena, ele não vai. O filho, até 1 ano de idade, ele pode ir. Mas se ele passar de 1 ano ou 2 anos, ele já não vai mais. Entendeu? E aquele que é casado com o indígena, ele fica aqui na aldeia e não vai. Aqui em Cariri de Chocó é 7 quilômetros. E em Tiguiboté é um pouco mais próximo, mas mesmo assim ele não vai para o ritual, não pode participar. Acho que respondeu, né, Tomás? Mesmo que a gente queira, não tem jeito. É pertença. Então, obrigada a vocês, né, pela escuta, né, e que a gente possa ter outros encontros. Alguém disse assim, se fosse presencial, teria falado. Eu concordo, eu estava dizendo aqui, né? Seria uma roda de conversa embaixo de uma árvore, quem sabe, né? Quando passar essa turbulência, a gente possa ir até Cururipe, né, que é uma terra linda, maravilhosa, terra dos povos caetés e potiguaras. Quem sabe a gente possa, né, marcar um dia aí, embaixo de um cajueiro aí, bem na beirinha da praia. Helder. Bem, agora é meia hora da despedida. Quero agradecer mais uma vez a disponibilidade dos palestrantes Ângela Maria, Eruan Cariri Chocó e Marcelo Tingui, e a presença também dos participantes. Acredito que a atividade foi muito proveitosa e que pudemos aprender bastante. Em breve sairão os certificados. Muito obrigado e um bom dia, praticamente boa tarde já, a todos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, obrigada.